Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje, então, nós trabalharemos com a apostila de português, tá? Lá na página 62 e 63, tá? Então, lá na página 62 da nossa apostila, nós iremos trabalhar sobre a sílaba tônica, ou seja, a sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, aquela sílaba que a gente pronuncia com um tom mais forte ou com a voz mais alta, tá? A intensidade que nós falamos, essas sílabas, essas palavrinhas, é o que vai determinar qual é a sílaba tônica e a sua classificação, tá? Então, lá na nossa apostila, nós temos aqui na página 62 a sílaba tônica. Aqui nós temos no número 1, para ler em voz alta as palavras a seguir e tente perceber qual sílaba você pronuncia com mais intensidade em cada uma. Então, nós vamos ver essas palavrinhas que estão aqui dentro desse quadrinho e pronunciá-las. Por exemplo, a primeira aqui, jardim. Qual sílaba será que a prof falou com mais força? Irão circular. Cidade. Vão circular a sílaba tônica, que é a mais forte, pronunciada com mais intensidade. Zoológico, tá? Então, percebam lá e circulem. Depois, embaixo diz assim, aqui nesse quadrinho amarelo. Em cada palavra, há sempre uma sílaba que é pronunciada com mais intensidade do que as outras, do que as demais sílabas daquela palavra. Essa sílaba é chamada de sílaba tônica. Aqui no número 2, diz assim, pinte a sílaba tônica dessas palavras. Vamos ver quais são as sílabas tônicas, a sílaba tônica dessas palavras? Então, a primeira aqui, capim, escola, informática, café, galo, médica. Vejam e depois pintem a sílaba tônica. No número 3, escreva nas colunas as sílabas das palavras e circule a sílaba tônica. Então, nós iremos escrever aqui, separar as sílabas primeiro, dessas palavrinhas que estão aqui, e perceber qual que é a sílaba tônica, se é a última, a penúltima ou a antepenúltima, tá? Então, por exemplo, aqui, na palavrinha animal, nós vamos separar animal e circular qual é a sílaba tônica. Por exemplo, aqui embaixo, amigo. Qual que eu falei mais forte? Amigo. Então, foi o mi. Eu vou circular o mi, que está na penúltima sílaba aqui, que é a sílaba tônica da palavra amigo. Depois, aqui embaixo, vai pedir assim, complete a conclusão. Em língua portuguesa, a sílaba tônica pode ser a última, antepenúltima e a penúltima, tá? Então, vocês coloquem ali, de acordo com o espaço, a antepenúltima, a penúltima e a última sílaba de cada palavra. No número 4, separa as sílabas das palavras e sublinha a sílaba tônica de cada uma, conforme no exemplo. Então, aqui nós temos a palavrinha casa como exemplo. Prestem atenção como a gente fala casa. Casa. O K é mais forte, então é a sílaba tônica. Eu vou sublinhar o K, tá? Façam isso com as outras palavrinhas que estão aqui. Depois, mudando para a página 63, nós iremos ver que nós temos aqui a classificação das sílabas tônicas. Ou seja, quando é a última sílaba, é uma oxítona. Quando é a penúltima sílaba, é uma paroxítona. E quando é a antepenúltima, é uma proparoxítona. Vamos ver aqui
no exemplo, nós temos aqui, então, o exemplo da palavra mirim. Vamos falar juntos a palavra mirim. Mirim. Orim é a sílaba tônica que foi falada mais forte. Então, ela é, por ser a última lá, ela é uma oxítona. É a última sílaba tônica, mais forte, tá? Então, pela classificação, mirim é uma oxítona. Depois, nós temos o exemplo da palavra natureza. Ó, vamos falar juntos a palavrinha? Natureza. Então, ore é a sílaba tônica. Como ela, a última é usar, então ore é a penúltima sílaba. Então, é uma paroxítona. Depois, nós temos outro exemplo. Na palavrinha simpático. Percebam aqui. Simpático. O pá é a sílaba tônica mais forte. É a antepenúltima. Porque, ó, aqui é a última, aqui é a penúltima e aqui é a antepenúltima. Então, é uma proparoxítona, tá bom? Lembrando, então, oxítona é a última sílaba, paroxítona é a penúltima sílaba e proparoxítona é a antepenúltima. Vamos ver mais alguns exemplos de oxítona, de paroxítona e proparoxítona. Aqui, na palavra balé, o lé é a sílaba tônica, é a última. Tabu, o bu é a sílaba tônica. Café, capim. Essas que estão sublinhadas de vermelho são as sílabas tônicas. Então, é a última sílaba, é uma oxítona. Vamos ver outro exemplo agora de paroxítona. Nós temos aqui a palavrinha crocodilo. O lo é a última sílaba e o di é a penúltima. Então, essas que estão com sublinhado de vermelho são as penúltimas sílabas paroxítonas. Como aqui, ó. Amigo. O mi é a sílaba tônica. Escola. O có é a sílaba tônica das paroxítonas. E depois, nós temos mais exemplos de proparoxítonas. Por exemplo, música. O mu é a sílaba tônica, contando de trás para frente sempre. Ó, 1, 2, 3 é proparoxítona. Dúvida. O du é a sílaba tônica, indo lá, última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona. Antídoto. 1, 2, 3, proparoxítona, antepenúltima, tá? Aí, lá na apostila, nós temos que completar aqui embaixo, pede assim. Se a sílaba tônica é a última, a palavra é o quê? É uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Completem ali esse espacinho de acordo com o que está pedindo. Lá no número 6, sublinhe a sílaba tônica de cada palavra, depois escreva as palavras nas colunas certas. Então, nós temos que achar a sílaba tônica, aqui do ladinho do camelo, nessas palavrinhas, circular ou sublinhar a sílaba tônica e depois colocar cada sílaba no seu espacinho correto, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, estou à disposição. Um beijo, tenham bons estudos!